Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo, capítulo por capítulo, do livro Por que Fazemos o que Fazemos? Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização, por Mário Sérgio Cortella. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Mário Sérgio Cortella é um dos filósofos e pensadores contemporâneos mais influentes do Brasil. Com uma carreira sólida como professor da PUC-SP, onde lecionou por mais de 30 anos, foi também secretário da Educação da cidade de São Paulo e autor de dezenas de livros voltados ao pensamento crítico, à educação e à vida com propósito. Sua linguagem acessível, aliada a um profundo repertório filosófico e humanista, conquistou milhões de leitores, tornando uma referência no debate sobre sentido, trabalho e valores humanos. Publicado em 2016, o livro Por que Fazemos o que Fazemos? Surge em meio a um cenário de transformações no mundo do trabalho, avanço tecnológico, crise econômica, instabilidade emocional e uma crescente sensação de vazio nas carreiras. Cortella responde a esse cenário com reflexões curtas, mas densas, sobre propósito, ética, motivação e escolhas profissionais. O livro é direto ao ponto, provocador e extremamente atual. Mesmo anos após seu lançamento, ele continua sendo um espelho que nos força a encarar a pergunta mais importante da vida adulta: o que estou fazendo com meu tempo? E mais, isso faz sentido para mim? É por isso que essa obra segue relevante e merece ser lida, relida e compartilhada. Capítulo 1. A importância do propósito. Neste capítulo, Cortella nos apresenta a ideia de que viver sem propósito é como viver em um piloto automático, uma vida robótica, sem reflexão, sem direção. Ele lembra que o verdadeiro valor da vida está em entender os motivos que nos movem. O autor propõe que tenhamos consciência do porquê de nossas ações, tanto no que fazemos quanto naquilo que escolhemos não fazer. Ele cita até o juízo final de tradições religiosas para reforçar que, no fim, seremos avaliados pelas razões das nossas escolhas, ou pela ausência delas. Cortella propõe uma distinção essencial entre cansaço e estresse. Se você não quer sair da cama porque está cansado, descanse. Mas se não vê mais sentido em se levantar para fazer o que faz, então há um problema mais profundo. Imagine alguém que trabalha apenas para pagar boletos, sem nenhuma conexão com o que realiza diariamente. Essa pessoa, dia após dia, vai se esvaziando. O propósito é o que preenche esse vazio. É o que nos ajuda a seguir mesmo quando o caminho se torna difícil. Cortella quer mostrar que o propósito é o combustível da existência significativa. Mais do que dar respostas, ele quer provocar perguntas. Por que você faz o que faz? Para quem você faz? Isso está alinhado com quem você deseja ser? Mesmo para quem não tem crença religiosa, a reflexão é válida. Se temos apenas uma vida, como temos vivido? A ausência de propósito não apenas tira nossa motivação, ela compromete nossa sanidade emocional e nossa identidade. A mensagem-chave deste capítulo é: uma vida com propósito é aquela em que você sabe por que faz o que faz, e por que escolhe não fazer o que não faz. Capítulo 2. Eu, robô? Não. Neste capítulo, Cortella reflete sobre a automatização do trabalho e os efeitos da rotina frenética nas grandes cidades. A imagem do trabalhador preso no trânsito caótico é usada como metáfora para a alienação moderna. Ele contrapõe a ideia de que o trabalho deve ser apenas uma exigência mecânica, afirmando que a ausência de sentido no que se faz leva a uma existência desumana e automatizada. Cortella propõe um olhar mais consciente sobre as escolhas que fazemos, inclusive dentro da divisão social do trabalho, discutida por Durkheim, como forma de potencializar talentos e promover um trabalho mais humanizado. Imagine uma funcionária de call center que atende centenas de ligações por dia sem entender o impacto de seu trabalho. Se ela se vê apenas como uma engrenagem, sua motivação diminui. Mas se ela entende que está ajudando pessoas a resolverem problemas reais, o trabalho deixa de ser mecânico e passa a ser significativo.
Cortella chama isso de sair da condição robótica, e a chave está na consciência do propósito. Cortella quer provocar o leitor a rejeitar uma vida automatizada e sem reflexão. Ele critica o modelo de trabalhador que apenas obedece ordens e reforça que pensar sobre o porquê das nossas ações é um diferencial não só humano, mas também estratégico no mercado de trabalho. Em tempos em que a substituição por tecnologia é uma ameaça real, só sobrevive profissionalmente quem tem iniciativa, criatividade e propósito. A mensagem-chave deste capítulo é: quem não pensa no que faz, pode ser substituído por quem, ou o que, faz sem pensar. A consciência é o que nos distingue da máquina. Não basta trabalhar, é preciso entender por que fazemos o que fazemos. Capítulo 3 – Odeio segunda-feira. Neste capítulo, Cortella aborda um sentimento comum, o desgosto pelas segundas-feiras. Para ele, esse incômodo pode ser sintoma de algo mais profundo que simples cansaço, pode ser desmotivação existencial. O autor convida o leitor a refletir sobre o seu propósito no trabalho e a identificar se aquilo que faz tem, de fato, sentido pessoal. A aversão à segunda-feira não é apenas sobre preguiça, mas sobre não se ver na atividade que executa. Cortella usa o exemplo de um artista que, mesmo passando por meses de gravação em condições difíceis, se sente realizado quando vê sua obra pronta. O esforço vale a pena porque há propósito, há autoria. Isso também se aplica ao trabalhador que vê sentido no que faz. Ele não sofre tanto ao iniciar mais uma semana de trabalho. Já quem odeia segundas pode estar apenas sobrevivendo, e não vivendo com significado. Cortella nos mostra que o sofrimento da segunda-feira vai além do sono ou do final de semana agitado. É um indicativo de desalinhamento entre o que se faz e o motivo pelo qual se faz. Se o único propósito for o dinheiro, isso deve ser assumido com clareza. Mas se houver desejo de reconhecimento, criação, autoria, então talvez o trabalho atual esteja no caminho errado. A felicidade e a realização profissional só ocorrem quando existe correspondência entre ação e intenção. A mensagem-chave deste capítulo é: se você acorda toda segunda com tristeza, talvez não seja o relógio que precise mudar, mas sim o propósito que move seus dias. Capítulo 4 – Rotina não é monotonia. Neste capítulo, Mário Sérgio Cortella nos alerta sobre uma confusão comum: acreditar que ter rotina é viver na monotonia. Ele mostra que a rotina é necessária para dar estrutura, previsibilidade e segurança ao nosso dia a dia. Ela nos ajuda a economizar energia mental ao organizar nossas tarefas. O problema, segundo o autor, não está na repetição em si, mas em quando essa repetição se torna inconsciente, automática, sem envolvimento. Aí sim nasce a monotonia, um estado de apatia, desligamento e perda de sentido no que se faz. Cortella utiliza o exemplo de profissionais como pilotos de avião e médicos, que dependem da rotina para não cometerem erros graves. Se o piloto não seguir um procedimento rotineiro ao decolar, há risco de desastre. No entanto, se esse mesmo profissional entrar no modo robô e deixar de prestar atenção no que está fazendo, a segurança é comprometida. Isso vale para qualquer um de nós. Fazer a mesma coisa todos os dias não é o problema. O risco está em parar de enxergar sentido nisso. Cortella quer nos ensinar a diferença entre repetição com consciência e repetição sem alma. Ele nos convida a manter a atenção ativa mesmo nas atividades corriqueiras. A rotina pode ser saudável e produtiva se estiver a serviço do propósito, mas vira um veneno quando sufoca a motivação e o senso de autoria. Ele também propõe que empresas e indivíduos criem pequenas quebras intencionais na rotina, como mudança de tarefas, pausas criativas, novos desafios, para evitar o tédio e reacender o envolvimento com o trabalho. A mensagem-chave deste capítulo é: a rotina organiza a vida, a monotonia esvazia a alma. O que mata não é repetir sem presença. Capítulo 5 – Autoria da obra. Neste capítulo, Cortella aprofunda a ideia de envolvimento pessoal com o trabalho, destacando a importância de sermos autores daquilo que fazemos. Ele critica o modelo tradicional de trabalho alienado, no qual o indivíduo executa tarefas sem sentido ou reconhecimento.
A proposta é clara: não basta fazer por fazer, é preciso ter autoria, ou seja, reconhecer-se como parte criativa do que se realiza. A autoria resgata o orgulho, a dignidade e o sentido na rotina profissional, afastando a sensação de inutilidade que tantos carregam no mundo corporativo atual. Imagine alguém que trabalha em uma padaria e passa o dia todo fazendo pães. Há duas possibilidades. Ele pode apenas seguir a receita e cumprir horários, como se fosse uma máquina. Ou pode sentir-se autor, escolher ingredientes com cuidado, experimentar melhorias, perceber a reação dos clientes, criar vínculo com o que faz. A diferença está no grau de consciência e pertencimento. Quando nos vemos como autores, mesmo os trabalhos mais simples ganham valor pessoal e social. Cortella quer nos ensinar que a verdadeira realização no trabalho vem do envolvimento, da sensação de que aquilo que fazemos nos pertence. Ser autor é mais do que assinar uma obra. É sentir que aquela tarefa, por menor que seja, carrega sua marca, sua presença, seu cuidado. Isso não significa ser dono da empresa, mas sim ser dono do próprio gesto. A alienação, por outro lado, gera apatia, desmotivação e esvaziamento da identidade profissional. A autoria é, portanto, o antídoto contra esse vazio. A mensagem-chave deste capítulo é: autoria é quando o que você faz leva sua assinatura, mesmo que ela não apareça no papel. Capítulo 6. O trabalho que nos molda. Neste capítulo, Mário Sérgio Cortella apresenta uma ideia poderosa. O trabalho não apenas é feito por nós, ele também nos faz. Ou seja, à medida que atuamos, nos transformamos. Ele explica que, ao longo do tempo, nossas atividades profissionais vão moldando nossa identidade, valores, modo de agir e até mesmo a forma como nos relacionamos com o mundo. Cortella recupera o antigo conceito de formação em serviço, muito utilizado nas décadas de 60 e 70, para mostrar como o trabalho cotidiano também é uma forma de educação contínua, de autoconstrução. Cortella compartilha sua própria trajetória como professor e educador. Ele começou dando aulas em escolas pequenas, com recursos limitados, e foi moldado pela prática, pelo erro, pela adaptação, pelo contato humano. Com o tempo, percebeu que suas experiências em rádio, televisão e palestras não eram carreiras paralelas, mas extensões do mesmo trabalho, o de educar. Isso mostra como o trabalho nos transforma e amplia quem somos, desde que estejamos atentos a esse processo. Cortella quer nos fazer refletir sobre como a prática profissional não é algo neutro. Ela molda nossa postura, nossa linguagem, nossos desejos. Quando trabalhamos com consciência, podemos nos desenvolver integralmente como pessoas. Já quando agimos apenas por obrigação ou em piloto automático, perdemos a chance de crescer. Ao afirmar que nós fazemos o trabalho, mas ele também nos faz, ele nos chama a responsabilidade de escolher com mais consciência aquilo com que ocupamos nosso tempo e nossa energia. A mensagem-chave deste capítulo é: o trabalho que você faz todos os dias está esculpindo quem você é. Sendo assim, escolha bem seu ofício e como você o exerce. Capítulo 7. A origem da motivação. Neste capítulo, Mário Sérgio Cortella nos convida a refletir sobre a verdadeira natureza da motivação. Ele faz uma distinção essencial entre estímulo e motivação. O estímulo vem de fora, é externo, passageiro, muitas vezes artificial. Já a motivação nasce de dentro, é íntima, profunda, e tem relação direta com os sentidos que damos ao que fazemos. Cortella afirma que motivação não é algo que se oferece a alguém como um prêmio ou discurso, mas algo que se constrói a partir de valores, propósitos e convicções pessoais. A motivação duradoura não é injetada, é cultivada. Imagine uma empresa que organiza palestras motivacionais toda sexta-feira, com frases de impacto e vídeos inspiradores. Durante algumas horas, os funcionários se sentem animados, mas na segunda-feira tudo volta ao normal. Por quê? Porque aquilo era apenas estímulo. Agora pense em um colaborador que acredita de verdade no impacto do seu trabalho, que entende o propósito da empresa e se vê parte de algo maior. Esse sim está motivado. A diferença? Um sente euforia, o outro tem sentido.
Cortella quer nos ensinar que ninguém motiva ninguém. O máximo que podemos fazer é criar ambientes que favoreçam o florescimento da motivação interna. Isso muda tudo. Líderes deixam de ser animadores de torcida e passam a ser cultivadores de propósito. Para o próprio trabalhador, a lição é clara. É preciso olhar para dentro, entender o que nos move e buscar alinhar nossas ações com aquilo que acreditamos. A motivação verdadeira é aquela que permanece mesmo quando não há aplausos ou recompensas visíveis. A mensagem-chave deste capítulo é: a motivação é como uma porta que só abre pelo lado de dentro. Só você pode destravá-la. Capítulo 8. O que mais desmotiva? Neste capítulo, Cortella explora o que, de fato, mais desmotiva as pessoas no ambiente de trabalho. A resposta surpreende: não é o salário. A raiz da desmotivação está na falta de reconhecimento. Quando o indivíduo sente que seu esforço passa despercebido, que é tratado apenas como mais um, surge uma frustração profunda que mina a motivação. O autor defende que gratidão e valorização são essenciais para manter viva a vontade de contribuir. Imagine um funcionário que, mesmo entregando resultados consistentes, nunca recebe um obrigado, uma menção ou um gesto de reconhecimento. Com o tempo, ele começa a se perguntar: para que tudo isso? Cortella compara isso à simbologia das insígnias militares, os distintivos e medalhas que reforçam o valor do soldado. É um estímulo poderoso que o mundo corporativo, muitas vezes, negligencia. Cortella quer que o leitor compreenda que o reconhecimento não é um luxo ou um mimo. Ele é uma necessidade humana básica para o engajamento. Reconhecer o outro é validar sua existência e seu esforço. E não basta um elogio qualquer, ele precisa ser autêntico, específico e proporcional. O oposto disso, seja a indiferença ou um elogio genérico, enfraquece o vínculo e descredibiliza o gestor. A mensagem-chave deste capítulo é: quem não se sente reconhecido, não se sente pertencente. E quem não pertence, não permanece. Capítulo 9. Trabalho com significação. Neste capítulo, Cortella aprofunda o contraste entre trabalhar por necessidade e trabalhar com propósito. Ele mostra que, embora a sobrevivência seja um motivo legítimo, não é o suficiente para sustentar a motivação a longo prazo. A busca humana é por significação. Queremos que aquilo que fazemos tenha valor, sentido e deixe uma marca no mundo e em nós mesmos. Cortella usa o exemplo de jovens em call centers, que muitas vezes veem o trabalho como algo temporário e sem relevância. Ele relata casos em que empresas ressignificaram essa experiência para os funcionários, mostrando o quanto ela poderia contribuir para seu crescimento profissional. Quando o colaborador percebe que aquilo pode ser um passo em direção a algo maior, mesmo sendo passageiro, ele passa a se engajar com mais dignidade e energia. A mensagem é clara: fazer algo apenas porque precisa leva à exaustão emocional. Cortella defende que até mesmo atividades provisórias ou difíceis podem ganhar sentido quando são ligadas a um propósito mais amplo. Isso exige uma mudança de perspectiva, tanto por parte do profissional quanto da empresa. A significação, segundo ele, não está no cargo, está no olhar que se lança sobre ele. A mensagem-chave deste capítulo é: trabalhar com significado não é fazer o que se ama, mas entender por que se faz o que se faz. Capítulo 10. Ética do esforço. Cortella discute o equívoco comum de achar que a vida profissional deve ser feita apenas de prazer e satisfação. Ele introduz a ideia da ética do esforço, a noção de que nem tudo no trabalho será agradável, mas que o esforço é o caminho necessário para alcançar resultados verdadeiramente valiosos. O autor denuncia a cultura hedonista que deseja gratificação imediata e mostra que uma vida profissional sólida exige enfrentamento, persistência e maturidade emocional. Ele cita o exemplo do pianista Arthur Moreira Lima, que, após um concerto, ouviu de um jovem: "Eu daria vida para tocar como o senhor." E respondeu: "Eu dei." Foram 40 anos de dedicação diária. O autor também menciona a própria rotina como professor e escritor, ressaltando que há partes de seu ofício que ele ama, como dar aulas, mas outras de que não gosta nem um pouco, como corrigir provas ou revisar textos. Mesmo assim,
Ele as faz, porque entende o sentido maior do seu trabalho. Cortella quer mostrar que o desgaste é parte do processo de realização. E mais, que esse desgaste só vale a pena quando está a serviço de um propósito. Ele afirma que é imaturo esperar que tudo na vida profissional seja agradável. A ética do esforço nos ensina a manter o foco nos frutos, não só nas flores. Trabalhar dá trabalho, e o prazer profundo vem mais da conquista do que do conforto. A mensagem-chave deste capítulo é: nem sempre você vai gostar do processo, mas só colhe quem planta, e plantar exige esforço. Capítulo 11 – Valores e propósitos. Neste capítulo, Cortella reforça que ter propósito é inseparável de ter valores. Ele propõe uma reflexão essencial: o que eu acho que vale? Que tipo de vida eu quero viver? O autor argumenta que nossas ações e omissões estão sempre ligadas a valores que carregamos, ainda que inconscientemente. Portanto, trabalhar com propósito é alinhar o que fazemos com aquilo em que acreditamos profundamente. E é esse alinhamento que dá força, coerência e dignidade à vida profissional. Cortella menciona profissionais que abandonam carreiras de alto prestígio, como médicos ou advogados, para se dedicarem a causas sociais ou ao serviço público, mesmo ganhando menos. Por quê? Porque sentem que ali podem servir a algo maior. O autor também destaca o papel crescente do terceiro setor, que atrai pessoas que desejam sentir-se úteis de forma ética e significativa. Isso mostra que, para muitos, o valor simbólico do que fazem importa tanto quanto, ou mais que, o valor financeiro. Cortella quer ensinar que os valores guiam o propósito, e que trabalhar apenas por dinheiro ou status é uma rota frágil e insustentável. Ele alerta: o esgotamento emocional muitas vezes vem da incoerência entre o que fazemos e o que acreditamos. E lembra que a sociedade está mudando. Hoje, muita gente prefere ganhar menos e viver com mais integridade. Viver com propósito não é seguir uma moda, é uma necessidade de alma. A mensagem-chave deste capítulo é: quem não sabe o que valoriza, se vende por qualquer valor. Capítulo 12 – Por que fazer? E por que não fazer? Neste capítulo, Cortella convida o leitor a refletir não só sobre suas ações, mas também sobre suas omissões. Ele propõe uma pergunta poderosa: por que não faço o que não faço? A ideia central é que nossas escolhas revelam nossos limites éticos e nossos escrúpulos, aquelas pequenas pedras morais que nos impedem de cruzar certas linhas. O autor fala sobre integridade e a importância de recusar caminhos que não combinam com nossos princípios, mesmo que tragam vantagem imediata. Cortella dá o exemplo de profissionais que se recusam a adotar práticas antiéticas no mercado, mesmo que todos ao redor estejam fazendo. No mercado todo mundo faz, dizem. Mas ele reforça: isso não significa que está certo. Ele também menciona o conceito de compliance, hoje muito valorizado nas empresas, e como a incoerência entre discurso e prática pode destruir a confiança, tanto de clientes quanto de funcionários. A organização que prega responsabilidade, mas age com hipocrisia, mina a motivação de dentro para fora. Cortella quer mostrar que não basta ter propósito, é preciso ter limites. A vida com sentido não está apenas em fazer, mas em saber o que não se deve fazer, mesmo que fosse possível. Ele ensina que integridade é dizer não quando o mundo inteiro diz sim. E que toda escolha verdadeira envolve abdicação, não existe decisão sem renúncia. Essa consciência protege nossa alma, aquilo que não queremos perder de nós mesmos. A mensagem-chave deste capítulo é: escolher com propósito é, acima de tudo, ter coragem de dizer: isso eu não faço, ponto. Capítulo 13 – Tempo, tempo, tempo. Neste capítulo, Cortella nos conduz a uma reflexão poderosa: como estamos usando o nosso tempo? Ele afirma que o trabalho ocupa uma parte imensa da nossa vida, e que por isso, deve estar conectado com o propósito. O tempo que dedicamos ao trabalho interfere diretamente na convivência com a família, nos projetos pessoais e na saúde emocional. E não se trata apenas de equilibrar tudo, mas de fazer escolhas conscientes, sabendo que usar o tempo sem propósito é desperdiçar a própria existência.
Cortella compara a vida a um antigo brinquedo com peças móveis, que só se movimentam se houver uma lacuna livre, um espaço vazio. Assim somos nós. Precisamos de espaços internos para nos reorganizar, refletir e mudar de rota. Ele cita também uma conversa cotidiana com sua mãe idosa, a qual pergunta todos os dias: quais são seus planos para o futuro? E, enquanto ela tiver respostas, isso é sinal de vitalidade. A ausência de planos é sinal de rendição ao tempo que passa. O autor quer ensinar que tempo não é dinheiro, é vida. E que viver de forma atropelada, robótica ou apressada é uma forma de se ausentar de si mesmo. Ele defende a importância de ter prioridades, no singular, nunca no plural, e de não postergar indefinidamente aquilo que é essencial. Se não damos propósito ao tempo, acabamos apenas existindo, não vivendo. E, segundo ele, uma vida sem lacunas é uma vida sem movimento. A mensagem-chave deste capítulo é: o tempo não volta, mas o sentido que você dá a ele pode mudar tudo. Capítulo 14 – Futuros e Pretéritos. Neste capítulo, Cortella analisa como muitas pessoas empurram seus sonhos para um futuro idealizado e vivem presas à ilusão de que a realização plena virá depois da aposentadoria, depois que os filhos crescerem, depois que sobrarem recursos. Paralelamente, ele também aborda a tendência nostálgica de idealizar o passado como um tempo perdido de plenitude. O autor propõe que tanto esse apego ao que foi quanto a fuga para o que virá são maneiras de evitar o presente, e isso tem um preço alto, o desperdício da vida real, que só acontece no agora. Cortella cita frases típicas como: quando me aposentar, vou viver do que amo, ou um dia, com mais tempo, faço aquilo que realmente gosto. Ele compara essa ideia à narrativa do Éden perdido, que desejamos reencontrar, ou ao dia mágico em que a liberdade e a realização baterão à nossa porta. O problema é que esse dia muitas vezes nunca chega, e, quando nos damos conta, o tempo já passou. É como planejar a viagem perfeita, mas nunca comprar a passagem. Cortella quer nos despertar para o fato de que a vida não começa depois. Ela está acontecendo agora. Ficar preso ao passado ou à espera do futuro pode parecer confortável, mas é ilusório. Ele convida o leitor a parar de adiar projetos, paixões e decisões importantes em nome de um momento ideal que talvez nunca venha. O momento certo é hoje, com os recursos que se tem, dentro das limitações reais, pois é aí que mora a vida de verdade. A mensagem-chave deste capítulo é: o melhor tempo da vida não é o que passou, nem o que virá, é o que você decide viver agora. Capítulo 15 – Eu era feliz e não sabia. Neste capítulo, Cortella aborda uma das sensações mais comuns e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas: a nostalgia do presente desperdiçado. Ele parte da expressão "eu era feliz e não sabia" para refletir sobre como muitas pessoas não percebem o valor do que têm enquanto estão vivendo. Reclamações, insatisfações e a busca constante por algo diferente acabam nos impedindo de reconhecer a riqueza que há na rotina, especialmente no trabalho. Só quando perdemos, sentimos falta da convivência, dos pequenos hábitos e até dos desafios que pareciam incômodos. Imagine um profissional que se queixava do ambiente da empresa, das reuniões, da repetição das tarefas. Após ser desligado ou mudar de emprego, percebe que aquelas interações, aquele cotidiano, tinham valor. Cortella explica que, quando estamos presos ao tédio ou à irritação, prestamos mais atenção à fechadura do que à maçaneta, e assim deixamos de abrir as portas para novas possibilidades. O incômodo ocupa tanto espaço que o olhar se estreita e esquecemos de enxergar o todo. Cortella quer ensinar que a consciência do presente é uma forma de inteligência emocional e existencial. Ele afirma que o ser humano é o único animal capaz de se sentir tolo, justamente porque temos memória, imaginação e consciência histórica. E é essa autoconsciência que nos permite perceber, ainda que tardiamente, que desperdiçamos momentos importantes. O recado é claro: não viva no modo automático. Valorize o agora, pois ele é o futuro do qual você sentirá saudade. A mensagem-chave deste capítulo é: a felicidade não está no que virá. Ela pode estar no que já é, se você souber enxergar.
Capítulo 16. Lealdade à empresa até quando? Neste capítulo, Cortella questiona até que ponto vale manter a lealdade a uma empresa quando o ambiente se torna hostil, injusto ou desmotivador. Ele aborda o desgaste emocional causado por situações repetidas de desrespeito, ausência de reconhecimento, favoritismo, assédio ou desprezo. O autor argumenta que engolir sapos todos os dias pode parecer persistência, mas muitas vezes é covardia disfarçada de coragem. Quando o trabalho tira o gosto da vida, é sinal de que algo precisa mudar. Imagine alguém que tolera anos de desprezo silencioso em nome da estabilidade. Cortella ressalta que nem toda dificuldade precisa ser tolerada. Se o dissabor for estrutural e não pontual, é hora de avaliar se vale a pena continuar. Ele lembra que o mercado exige desempenho, mas que as empresas também devem cuidar do ambiente e dos vínculos. Quando um funcionário é humilhado ou desrespeitado com frequência, a lealdade se torna autodestruição. O autor ensina que lealdade não é submissão cega. Devemos cultivar compromisso com o nosso bem-estar tanto quanto com a empresa. Cortella sugere que lealdade saudável deve ser recíproca e que devemos ter coragem de sair de ambientes que adoecem, mesmo que isso envolva riscos. Reconhecer o próprio limite não é fraqueza, é maturidade. A permanência deve ser fruto de propósito, não de medo ou resignação. A mensagem-chave deste capítulo é: lealdade de verdade não exige que você se destrua para provar que é fiel. Capítulo 17. Desenvolvimento gera envolvimento. Neste capítulo, Cortella mostra que ninguém se envolve de verdade com um trabalho que o impede de evoluir. Ele recupera a história da educação corporativa e do autodesenvolvimento desde os anos 1990, destacando como o aprendizado contínuo se tornou uma exigência, tanto das empresas quanto dos próprios profissionais. Hoje, manter-se atualizado não é luxo, é sobrevivência. E mais, é também fonte de motivação. Quando alguém percebe que está crescendo, sente-se mais parte daquilo que faz. Cortella dá exemplos de empresas que investem em cursos, treinamentos e projetos de formação, mas também lembra que o profissional precisa fazer sua parte. Ele conta que muitas companhias até facilitam esse processo, oferecendo bolsas ou liberando horários. Mas o verdadeiro diferencial está na atitude individual. O colaborador que assume as rédeas da própria formação mantém sua empregabilidade mesmo num cenário de crise. É como cuidar do próprio jardim. A empresa pode ajudar, mas a poda e a semeadura são pessoais. Cortella quer mostrar que o envolvimento no trabalho não brota do nada. Ele nasce do sentimento de progresso. Quando alguém sente que está estagnado, desconecta-se, perde o ânimo, vira apenas uma peça. Mas quando se percebe crescendo, sente-se relevante, potente, criador. Por isso, desenvolver-se não é vaidade, é dignidade. E estimular o desenvolvimento alheio é uma das formas mais eficazes de gerar vínculos sólidos dentro das organizações. A mensagem-chave deste capítulo é: quem para de crescer, começa a se desligar. O desenvolvimento é o combustível silencioso do comprometimento. Capítulo 18. Motivação em tempos difíceis. Neste capítulo, Cortella fala sobre os períodos de crise, sejam econômicos, profissionais ou pessoais, e como eles testam nossa motivação. Ele afirma que nesses momentos é comum perder o ânimo, principalmente quando o contexto nos tira recursos, oportunidades ou perspectiva. No entanto, ele propõe que esses tempos difíceis também podem ser escolas de resistência e oportunidades de revisão de propósito. Motivação não é ausência de obstáculos, é justamente a energia para superá-los. Ele evoca a figura de um vendedor em meio a uma recessão, o mercado retraído, os clientes sumindo, a meta cada vez mais inalcançável. Como se manter motivado assim? Cortella aponta que o segredo está em reconectar-se com o porquê, o sentido maior por trás daquilo que se faz. E também em compreender que a vida, assim como a economia, é feita de ciclos. O tempo das vacas magras exige mais do que técnica, exige resiliência com propósito. Cortella quer mostrar que a motivação verdadeira não depende de cenário favorável, e sim de convicção interna. A crise desmascara ilusões,
mas também revela quem está de pé por convicção e quem apenas seguia o fluxo. Ter clareza sobre o propósito, cultivar serenidade e manter-se ativo, ainda que o terreno seja difícil, são posturas que preservam a dignidade e preparam a volta por cima. Em tempos sombrios, a lucidez vira luz. A mensagem-chave deste capítulo é: a crise pode apagar os holofotes, mas não precisa apagar o seu brilho. Capítulo 19. Organizações com propósito. Cortella aborda neste capítulo o conceito de organizações que não existem apenas para lucrar, mas que operam com propósito social. Ele explica que empresas assim se preocupam com o impacto de suas ações na comunidade, avaliam o lucro não só como ganho financeiro, mas como resultado legítimo de uma contribuição real. Para ele, esse tipo de empresa é mais atrativa, inspiradora e sustentável, e tende a gerar engajamento genuíno em quem ali trabalha. O autor cita como exemplo uma indústria de cosméticos que, além de vender seus produtos, investe em preservação ambiental, práticas solidárias e responsabilidade social. Essa postura atrai talentos que compartilham dos mesmos valores. Mas Cortella alerta: essa imagem precisa ser verdadeira. Se for construída com base em falsidade ou marketing enganoso, ela desmorona com facilidade. A confiança do público e dos colaboradores exige coerência entre o discurso e a prática. Cortella quer ensinar que o propósito organizacional é mais do que um slogan bonito. É um compromisso concreto com algo maior. Empresas com propósito fortalecem laços, despertam orgulho, fidelizam pessoas. E, acima de tudo, colocam o trabalho em um contexto de valor, algo que ultrapassa a troca fria de tempo por salário. Propósito gera sentido, e sentido gera vínculo. Assim, todos ganham: a empresa, o funcionário e a sociedade. A mensagem-chave deste capítulo é: empresas com propósito não apenas crescem, elas fazem crescer quem está com elas. Capítulo 20. A empresa me sustenta, eu a sustento. Cortella encerra sua obra discutindo a sustentabilidade mútua entre empresa e colaborador. Ele afirma que a longevidade e a competitividade de uma organização dependem da sua capacidade de investir não apenas em estrutura e estratégia, mas, sobretudo, em conhecimento e qualificação dos seus profissionais. Uma empresa que deseja crescer de maneira consistente precisa tratar seus colaboradores não como peças substituíveis, mas como fontes de inteligência e inovação. A relação precisa ser de troca contínua, e não de exploração. O autor apresenta o dilema de empresas que veem a formação profissional como gasto e não como investimento. Ele ironiza a famosa frase: e se investirmos nas pessoas e elas forem embora, com uma resposta certeira? E se não investirmos, e elas ficarem? Cortella reforça que ignorar a educação corporativa significa aceitar a mediocridade como padrão. Quando uma empresa se recusa a formar seu time, ela condena sua própria capacidade de se adaptar e evoluir. Cortella quer mostrar que a sustentabilidade organizacional é uma via de mão dupla. Uma empresa só se mantém relevante quando sustenta quem a sustenta. Isso significa valorizar pessoas, dar condições para que aprendam, cresçam e se desenvolvam. Ao mesmo tempo, os colaboradores também precisam enxergar que sua presença ali deve gerar valor, e não ser apenas uma relação passiva de dependência. Quando ambos os lados se nutrem, nasce uma relação sólida e duradoura. A mensagem-chave deste capítulo é: uma empresa que não investe em gente cava sua própria irrelevância. Conclusão. Ao longo de seus 20 capítulos, Mário Sérgio Cortella nos conduz por uma jornada de questionamentos profundos sobre a nossa relação com o trabalho. Ele nos tira do piloto automático e nos convida a refletir: estou apenas ganhando a vida ou estou construindo uma vida que vale a pena ser vivida? O livro toca em pontos cruciais como propósito, ética, reconhecimento, desenvolvimento, motivação em tempos difíceis e a importância de alinhar nossos valores com aquilo que fazemos todos os dias. A grande força da obra está em sua linguagem acessível, ao mesmo tempo filosófica e prática. Cortella não apresenta fórmulas prontas, mas provoca o leitor a buscar autenticidade e consciência nas escolhas profissionais. Ele mostra que o trabalho pode, e deve,
ser um lugar de crescimento, de sentido e de realização, desde que não nos esqueçamos de quem somos e do que realmente importa. Por fim, viver é escolher. E escolher sem propósito é não viver. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!